Salve Maria! Hoje, dia 15 de agosto de 2020, no Brasil, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora é transferida para o domingo. Então, hoje, nós ouviremos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, nos versículos do 13 ao 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não a proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós nos deparamos no Evangelho de hoje que Jesus nos fala desta realidade, não é? Estavam trazendo crianças para estarem com Jesus e, claro, Jesus, com todo amor e carinho, acolhia as crianças. Aqui temos que fazer a distinção, não é? Não é o mesmo Evangelho, nem tem a mesma característica da última terça-feira, quando Jesus falava que o reino dos céus é quem é e como age, que age como as crianças. Aqui existe uma diferença. Os discípulos traziam as crianças que eram apresentadas a Jesus e Jesus ia abençoando cada uma delas, né? E a questão judaica, né, onde uma criança não tinha importância, né? Até que chegasse a idade da razão, os pequenos, né, eram tratados como se fosse um cachorrinho. Só serve para comer, né, para correr, fazer besteira, não é? E toda essa preocupação, não é, que um bicho de estimação dá. Imaginem, né? Como é esta concepção judaica. E então, por isso, os discípulos queriam que as crianças não tivessem esse contato com Jesus, que estivessem próximos dele, né? Já que o judeu não se importava com as crianças até a idade da razão. E Jesus vem trazer todo um outro pensamento em relação a esta realidade. Inclusive os pequeninos, as crianças, têm dignidade, como o pobre, o excluído, o marginalizado. E nosso Senhor veio para acolher a todos, para amar a todos, para dispensar um milagre, uma graça, uma cura para todas as pessoas. Às vezes nem era necessário pedir, mas Jesus, ao ler no coração, já sabia o que aquela pessoa necessitava. E então, quem impede os pequeninos de chegarem diante de Jesus, estão impedindo de que Jesus faça com que o reino se manifeste, e que é para todos. Acolher o reino é uma coisa, não é? E que todos nós devemos acolher o reino de nosso Senhor. Mas é necessário comprometer-se, dar um passo cada vez mais qualitativo em relação à fé, em relação ao próprio Jesus. Então, nós somos convidados a viver esta realidade, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer compartilhar da sua vida para conosco, não é? E então, é necessário que nós vivenciemos, grandemente esta experiência de fé. Quantas pastorais voltadas e movimentos voltadas às crianças, A infância missionária, a Legião de Maria, e tantos outros movimentos, os coroinhas e cerimoniários, que podem servir e ajudar. E claro, na experiência pessoal, serem um canal da graça de Deus para tantas outras crianças, que não ainda descobriram a fé em Jesus. Mas nós temos a experiência de alguns santos, e aqui eu quero trazer a experiência de Santa Teresa do Menino Jesus. Os seus pais, muito católicos, foram inclusive canonizados, E ela, a pequena Teresa, rezava, colocava sempre, o seu desejo de conversar com Deus. E conta na sua biografia, que muitas vezes ela ficava atrás da cama dos pais, aquela cabeceira enorme, antiga, toda trabalhada na madeira, e ela ficava ali atrás. E no quarto dos pais tinha esse nicho
com algumas imagens e o Cristo crucificado. E diz ela que ela ficava, não é, atrás ali, pensando as coisas de nosso Senhor. E o que significa isso? A oração. Uma entrega à oração. E ela aprendeu isso desde pequena, com o exemplo dos seus pais. Porque nós temos hoje em nossa sociedade tantos adolescentes e jovens revoltados, incapazes de perdoar, não é? Que se cortam porque não amam a vida, não amam os pais, porque eles não aprenderam a amar a Deus. Não se sentiram amados. E quantos pais querem dar coisas aos filhos em vez de lhe dar o essencial, que é o amor? Os pais devem, acima de tudo, demonstrar com obras o quanto amam os filhos. E aí sim o reino de Deus vai acontecendo. Dificilmente uma família de pais religiosos, um filho vai se desviar do caminho. Se os pais vivem a autenticidade da fé, a leitura da palavra de Deus orante e cada passo, com certeza os filhos terão o temor de Deus e viverão felizes, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque primeiro aprenderam com os pais e que depois, à medida que eles próprios experimentaram, foram capazes de levar adiante a fé em nosso Senhor. Então peçamos, meus queridos irmãos e irmãs, a nosso Senhor que a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo, para que também nós saibamos acolher os pequeninos, não só o pequenino na idade, a criança, mas aqueles que são pequeninos e muitas vezes excluídos da sociedade, que tanto necessitam da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso apoio. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.